Bom dia! Hoje eu tenho um desafio muito grande aqui, porém estou com muita força de vontade. Já são quase 10 horas da manhã. Estou aqui no Parque Vila Maguari, aqui em Ananindeua. E hoje fazem 7 dias que eu voltei a treinar, me alimentar, à medida do possível, bem melhor do que o habitual nesses últimos 1 ano e meio. Dito assim, né, sem treinar de fato e sem me alimentar corretamente. E vim aqui fazer uma corridinha matinal para ver se continuo mantendo a regularidade nos treinos. Só que eu vim com a minha bolsa, né, e não tenho onde deixar, então vou ter que correr com ela. Então assim que eu terminar 4 voltinhas aqui, a gente bate um papo. O interessante de retomar foi, além da necessidade, né, de ter mais mobilidade, mais condicionamento físico, que é uma coisa que eu trabalho diariamente, eu refleti muito em relação ao que eu estou entregando para as pessoas com quem eu convivo, né? E desde maio eu venho tentando fazer essa implementação, essa retomada, principalmente de executar todos os dias, né, numa rotina, exercícios físicos, nem que sejam por 15 minutos, né, faz toda a diferença. Bom, em maio eu comecei a treinar todos os sábados, mais voltado para corrida, condicionamento físico, intensidade, e por estar parada há muito tempo, eu senti muito, principalmente os meus pés. E aí no primeiro treino, tudo bem, foi de boa, tranquilo. E logo após, no segundo ou no terceiro treino, acho que foi no segundo, os meus pés começaram a estalar, inclusive estão estalando agora. E aí, mesmo caminhando, os dois começaram a estalar muito. E de certa forma, comecei a me preocupar, né? Só que essa semana eu fui fazer um raio-x e tudo mais. E o professor Google, além de ter falado que isso poderia ser ar, né, nas minhas articulações e tudo mais, por questão do atrito, por causa da intensidade, né, enfim, da retomada dos treinos de forma errada. Eu não me preocupei tanto, mas aí o especialista foi lá, torcer meu pé e tudo mais, e enfim, nesse meio tempo, acho que na primeira semana de junho eu tive uma leve torção no pé esquerdo. Fazendo um deslocamento lateral, infelizmente tive uma leve torção. E aí até agora ainda tô sentindo muito, né? Só que da metade de junho pra cá eu parei com esses treinos aos sábados. E aí me prejudicou ainda mais. Mas agora eu tenho que retomar, porque muito do que vai acontecer agora depende do meu condicionamento físico, que inclusive é o que eu tô trabalhando com as minhas turmas de sexto ao 9º ano. Então, é uma lida muito árdua, não vou nem dizer complicada. Mas enfim, tô indo agora para a última volta correndo a elevação e vambora. Gente, resolvi ligar aqui a câmera do celular, falar um pouquinho sobre essa minha retomada aos treinos, como surgiu, o que eu pretendo fazer, quais os meus objetivos. E é isso. Quem quiser vir comigo, que tiver também nessa vibe, te organiza e vem, porque a gente só tem a ganhar, né? Então, vamos lá. Bom, tudo começou quando eu estava rolando o feed e aí eu vi um Reels que me fez refletir muito a respeito do que você faria pelos seus parentes, pelos seus entes queridos, pelos seus amigos, sua família, enfim. E aí a pessoa, eu morreria por eles, natural, né? Mas você viveria por eles? E isso diz respeito a gente cuidar do nosso bem maior. E eu não tô romantizando, tá? Eu tô fazendo com que possamos refletir de maneira consciente, que nossas escolhas possam ser mais assertivas para aquilo que realmente a gente precisa, né? Energia durante o dia,
comer de forma mais saudável, saber como é que tá realmente a nossa saúde física, interna, mental, enfim, em todos os aspectos. É engraçado pensar que o que é que você... O que é que você estaria disposto a fazer pelas pessoas que você ama? Será que você estaria disposto a treinar, a comer melhor, a dormir uma hora mais cedo? A ser exemplo, né? Primeiramente para você se sentir bem. Então, fazendo essa reflexão, eu me vi na obrigação de voltar pro trilho, né? Eu já tô há 1 ano e meio sem treinar de fato. Eu só tô mesmo nesse período comendo, né? Coisas mais saudáveis na medida do possível. Mas chegou a hora de voltar pro jogo 100%. E então, faz 1 semana que tô treinando todos os dias, me alimentando bem, comendo menos besteira, digamos assim, reduzindo o açúcar, tomando mais água. Mas tem coisas que precisam ainda melhorar mais, como o sono, implementar a leitura, né? Hoje, na palma da mão, a gente pode ter um aparelho que, enfim, tem milhões de opções de leitura, até na própria internet, né? Online. Mas, enfim. E foi por isso que eu refleti e decidi voltar pro trilho, né? Fiquei pensando assim, poxa, se os meus pais, meu pai ou minha mãe precisasse da minha força hoje, será que eu aguentaria carregar eles? Será que eu aguentaria correr rápido para resolver uma situação? Será que os meus pés, os meus joelhos, minhas articulações iriam aguentar? Né? Enfim, então acho que a gente tem que estar preparado para tudo, né? E eu compartilho da ideia que o nosso corpo deve ser um tanque de guerra, sabe? A gente correr, a gente subir, se abaixar, pular, sabe? Movimentos funcionais que normalmente a gente não dá tanto valor. A gente só dá valor quando a gente precisa fazer, né? Então, acho que a primeira reflexão deve ser essa. Agora, vamos para os meus planos, para os meus objetivos. Quinta-feira, eu me pesei e eu tô com 76.950. O meu objetivo é que até a primeira semana de novembro eu perca no máximo 15 quilos. É um pouco demais, né? Mas se eu chegar a menos 12 já vai estar excelente, né? Mas 15 é o objetivo final. Eu posso reorganizar essa meta, né? Porque no meio do percurso as coisas podem mudar e tudo bem. A gente pode redimensionar os objetivos, mas o objetivo maior é perder pelo menos entre 10 a 12 quilos. E aí, 1 quilo por semana. Toda quinta-feira eu vou me pesar na mesma balança, perto de onde eu moro. E aí o objetivo é perder 1 quilo. Tudo bem? Manter alimentação saudável, café da manhã, 2 ovos, uma fruta, um café, né? Um pãozinho de vez em quando. 3 litros de água, sendo que quando eu tomar chá 2 vezes por semana, 2 litros de água, 1 litro de chá. Deitar para dormir 10 horas da noite, no máximo. Pelo menos 15 minutos de leitura todo dia, tá? Organizar a agenda, fazer skincare, que é uma coisa que eu tenho amado muito, né? E hidratar o cabelo pelo menos 1 vez na semana. Acho que só. E fazer a unha também, 1 vez por semana. Fora isso, e eu tô misturando autocuidado com exercício, rotina, estilo de vida no geral. Tudo bem? E é basicamente isso, tá bom? Lembrando que cada rotina é uma rotina e a gente tem que administrar, organizar baseado na nossa realidade, né? A gente tá cansado de saber, porém às vezes não entra na nossa cabeça que a rotina
da Lorena é diferente da rotina da blogueira, que tem liberdade financeira, digamos assim, que tem pessoas que trabalham por ela. Eu, quando terminar daqui, eu vou ter que fazer o almoço, eu vou ter que lavar roupa, vou ter que estender roupa, dobrar algumas coisas, varrer, limpar, enfim. Isso é um tempo que a gente tem que deixar organizado, porque senão a gente vai se perdendo, né? E conforme o tempo for passando, eu venho compartilhando um pouco mais aqui sobre a minha rotina, sobre os meus afazeres no geral. Eu tenho muita coisa para falar para vocês e às vezes a gente nem imagina, né? A gente olha assim, nossa, que fácil, que beleza, mas não é por aí. Então, é isso. Espero que vocês gostem de acompanhar tudo isso, porque é um desafio muito grande e é uma motivação também. E que se todo mundo se ajudar, todo mundo sai ganhando. Eu acho que é por aí. E que essa mensagem possa ficar ecoando nos nossos ouvidos e na nossa mente durante toda a semana. E lembre-se que saúde não se adia, saúde se vive todos os dias. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Pelo menos uma vez na semana eu venho aqui compartilhar o que aconteceu no e-mail dessa semana. Eu vou fazer algumas transições. Eu aceito sugestões também. Então, algumas coisas são bem novas pra mim. Então, eu tô bem motivada, estimulada. E é isso.